Tá entrando, gravando, eu já começo. Bom, então, bem-vindos a todos e todas a mais um encontro sobre educação escolar, nesse caso voltado então, para a educação de jovens e adultos. Quero agradecer a todos que estão participando. Eu tenho um público fiel, sabe, professora? Tenho um público que já diz assim, um grupo de pesquisa, porque tem um grupo que acompanha o trabalho, que já vem discutindo também a questão da educação de jovens e adultos. Então, é sempre muito bom, né, a gente saber que tem aí um grupo de pessoas interessadas na discussão, interessadas em me prestigiar. Então, eu quero muito agradecer a presença de todos e todas. Dizer que, para mim, hoje, é um encontro muito especial, porque conversar com a SEDUC em meio à agenda das pessoas não é fácil. Né? Então, a professora Iane me indicou, a professora Aparecida, já agradeço a minha professora Iane, em outro momento a gente vai conversar, e eu tive a grata satisfação de poder ter o aceite da professora Aparecida Prado, que então estará conosco discutindo as questões de educação de jovens adultos, pensando aí na SEDUC, né, SEDUC Ceará. Então, meu muito obrigado a todos e todas, a mais um encontro. Então, hoje, a discussão de educação de jovens adultos em debate com a SEDUC Ceará. Né? Professor, eu vou contar rapidamente um pouco da história, né, que até então a gente falou nos bastidores, mas eu acho que é importante, porque tem colegas novos. Então, a proposta das lives, né, tem surgido por conta de um projeto de pesquisa que eu tenho, né, um projeto CNPq, que trabalha, então, a educação de jovens adultos Brasil-África. Então, já me apresentando, eu sou professor Luiz Carlos, sou pedagogo, mestre, doutor em educação, e já tenho uma longa estrada na educação básica e no ensino superior. Né? Então, na Unilab, eu trabalho com pesquisa voltada para pesquisa tanto ligada às manifestações culturais africanas e afro-brasileiras, quanto à educação de jovens e adultos. A Unilab, né, para todos que estão aqui, né, a Universidade então, da Integração Internacional, né, luso-afro-brasileira, que me permite, então, discutir diversas questões, dentre elas essa. A educação de jovens adultos, professora, eu tenho feito uma abordagem mais ampla, né, puxando vários aspectos, mesmo sabendo que eu centro as discussões mais nas políticas de educação, nas questões ligadas à cultura e à formação de professores. Então, nesse contexto, eu tenho trabalhado, né, com gestores, com representantes do Estado, representantes de Guiné-Bissau, de Moçambique, para entender como acontece essa educação nesses países de África, uma vez que a Unilab tem essa parceria. Então, para mim, em particular, né, é um conhecimento absurdo tê-la conosco aqui para discutir exatamente o que a gente tanto quer, que é conhecer. Na verdade, a nossa live é muito mais um pouco de conhecer o que a SEDUC já vem realizando. Né? Então, eu vou apresentar a professora Aparecida Prado, com um currículo belíssimo, um currículo extenso, é a professora da rede estadual, né, da rede estadual do Ceará, a professora então, é orientadora da célula de EJA, ensino médio noturno, da coordenadoria da gestão pedagógica do ensino médio. Qualquer falha, professora, na hora de falar, a senhora já me corrige. A professora Aparecida é mestre e doutora em engenharia de teleinformática, na linha de pesquisa Sinais e Sistemas, pelo UFC, pós-doutora em ciência da computação, né? Agora nós estávamos conversando, né, sobre o Rio de Janeiro, né, o seu contato com a UFRJ. Então, ela é pós-doutora pela Estadual do Rio Grande do Norte e a UFERJ, é licenciada em matemática e especialista em informática. Professora, muito obrigado. Né? A senhora tem uma experiência vasta também na área de coordenação de grupos de pesquisa ligados à área da tecnologia. E aí a pergunta eu vou incrementar com uma outra pergunta, fora do script. A minha pergunta primeira vai ser, como uma pessoa da tecnologia veio parar na SEDUC, né? Essa não estava no script. E aí, na sequência, falar um pouco do que a célula da SEDUC, né, a célula da EJA, me corrija, tá? Porque célula é um termo que eu não conhecia, eu conheci aqui no Ceará. Então, fala um pouco do que a célula da EJA, ela já vem, né, bem no gerúndio mesmo, o que ela vem já realizando ao longo dessa gestão que está aí. Obrigado, professora, obrigado a todos e todas. Então, vamos lá. Com a palavra, a professora Aparecida Prado. Ótimo. Boa tarde a todas, a todos. Né? Aqui tem vários colegas meus da SEDUC, né? Gestores dos SEJAs, gestores de escola, né? Que tem educação de jovens e adultos convencional. E, principalmente, muito obrigada, Luiz Carlos, pelo convite.
Para mim é um prazer passar esse momento com você aqui da Unilab. Eu tenho um grande apreço à Unilab. Eu já estive aí 2 ou 3 vezes em projetos, né, quando eu estava na Universidade Federal. Por isso que eu tenho tantos amigos aí na Unilab. Certo? Sim, eu que Então, agradeço. muito obrigada pelo convite. Para mim é sempre um prazer. Eu só nunca participo quando nunca dá, certo? Mas normalmente eu sempre dou um jeitinho, porque eu gosto, né, de mostrar o trabalho que a Secretaria da Educação do Estado do Ceará vem realizando em várias, principalmente a educação de jovens e adultos, a qual eu me encontro como orientador. Primeiro eu vou te responder por que eu estou na EJA, né? Certo? Por que eu estou, depois eu te respondo por que SEDUC. É o seguinte, eu já tenho mais de 10 anos, mais de 15 anos da secretaria, né? Eu sou servidora pública, né? Sou licenciada em matemática, mas ao mesmo tempo eu fazia tecnologia e eu era do Instituto Federal daqui de Fortaleza. E lá eu dava aula de computação, do curso de telemática. Quando eu passei no mestrado, eu pedi o afastamento da SEDUC, a SEDUC me afastou, mas o Instituto não. Então, eu desisti do Instituto, certo? Porque eu queria entrar na academia, né? Então, eu queria... E um dos requisitos da Universidade Federal é que eu fosse aluna 100% para o mestrado. Ele, na época, em 2007, eles não tinham essa questão do parcial. Aí e porque a SEDUC, aí eu já trabalhava na SEDUC e eu me afastei, né? E a SEDUC fez todo esse investimento, né? Eu afastado como remuneração para cursar o mestrado e depois o doutorado. Então, eu sentia uma gratidão por isso, à secretaria, e eu tinha que voltar e contribuir da melhor forma que eu pudesse contribuir. E foi contribuindo como sendo coordenadora do Centro de Educação à Distância, que fica em Sobral, que também é um órgão do Estado. O órgão era fechado e a gente tinha que colocar o órgão para inaugurar. Isso em 2014. Então, eu estava voltando do doutorado no dia 5 de abril, e no dia 10 de abril eu já assumi esse cargo, a convite da Isolda Sela, que na época ela era secretária da Educação. E assim eu fiquei 3 anos em Sobral, coloquei o equipamento para funcionar, né? Toda a parte de tecnologia. Com 3 anos que eu estava lá, eu senti a necessidade de voltar para as Fortaleza por motivos pessoal, de saúde da minha família, né? E, ao mesmo tempo, eu tinha passado para pós-doutorado, com bolsa e tudo, que eu sabia que era algo que não ia durar tanto, né? Porque já estava em crise nessa questão da CAPES. Aí eu voltei para a secretaria, e quando eu voltei, eu fiquei como articuladora de uma coordenadoria de planejamento, porque eu já fui gerente de projetos. A pessoa da computação, normalmente, né, ela já faz um pouco disso aí, certo? E aí, com a mudança do novo, aliás, continuou o mesmo governo, com o governo, ele reestruturou a secretaria e criou essa célula que não existia. Ela foi criada no dia, no 20 de fevereiro de 2019, certo? Uma célula nova. Nessa nova reestruturação da Secretaria da Educação. Outras coordenadorias também, elas foram concebidas nessa época. Aí o secretário Rogers, né, junto com a Yane também estava entrando também na coordenadoria, me deu esse desafio. Em que sentido? Justamente para que eu pudesse contribuir na parte de tecnologia, na educação de jovens e adultos. Certo? Então, está aí a missão, né? Então, assim, entender como é o funcionamento da EJA, as resoluções, os decretos, não é algo tão difícil. Foi isso que eu fui fazer. Eu fui estudar, né, aqueles decretos do âmbito nacional, do âmbito estadual, e aí eu já virei uma EJA,
de mão cheia, porque já está com 1 ano que eu estou nessa célula, né? Já me perguntaram diversas vezes se eu não queria voltar para a universidade, né? Mas eu tenho uma missão ainda a cumprir com a célula. Ainda não fiz o que é para ser feito, né? Aqui tem uns colegas, né? Certo? A EJA, ela precisa, né, junto com a equipe, né, da EJA, né, que aí eu falo dos gestores e secretaria, a gente precisa, nesse momento, a gente reestruturar, né, e aí a gente foi pego de surpresa com essa questão da pandemia, certo? Não foi algo pensado, né? Então, a secretaria que teve que passar por toda uma reestruturação para atender não só o público da EJA, mas também o regular, profissional e tempo integral, certo? A coordenadoria a qual eu faço parte, que é a coordenadoria de gestão pedagógica e ensino médio, ela tem 3 células. É uma coordenadoria muito importante, uma das, né? Ela tem a célula de educação de jovens e adultos e ensino médio noturno, tem a célula de mediação escolar e cultura da paz, que tem a professora Betânia, doutora professora Betânia, certo? Tem a célula de desenvolvimento curricular e educação científica ambiental e competências dos socioemocionais, que tem a professora Merivânia, também é da rede, é da área de matemática, mestre em matemática, então é uma coordenadoria muito importante, né? E lá na célula, né, que nós chamamos de CEGEM, né, que é a célula de educação de jovens e adultos e ensino médio, nós temos o nosso plano de trabalho, que é trabalhar com a modalidade EJA, né, e o ensino médio noturno. Nós temos nós temos vários tipos de trabalho da EJA. Nós temos a EJA convencional, o Renê está aqui, ele sabe muito bem o que eu estou falando. Tem a EJA com qualificação profissional e tem a EJA que são os SEJAs. Nós temos 33 SEJAs no estado do Ceará. E dentro disso aí, nós temos também um projeto que é Aprendiz de Liberdade, que é um projeto de escolarização em penas alternativas também, que fica dentro dos SEJAs, certo? E o ensino médio noturno, né, que é o ensino médio noturno, com qualificação e sem qualificação. Então, a minha equipe, nós somos 6, certo? E agora nós também estamos com um propósito, que é também criar um material que seja para a alfabetização, e eu estou ainda apelidando, certo? Alfabetização e letramento para jovens e adultos. Ela ainda não saiu, né, ainda está sendo criado esse corpo, esse material, assim, para que a gente possa atender esse número de jovens que ainda não são alfabetizados, né, não só os jovens, mas também uma juventude que não tem 18 anos, porque você sabe que tem uma lei que rege a educação de jovens e adultos, para que você possa fazer parte de uma dessas escolas, seja qual for a escola, ou seja, a escola convencional da EJA, você tem que ter maior do que 18 anos para se matricular, e maior do que 15 anos se for o ensino fundamental. Se tratando da EJA mais qualificação, nós temos, ela é diferente da EJA convencional, porque ela é 2 anos, ano 1 e ano 2, o ano 1 com as áreas, 2 áreas, e um componente profissional, que nós chamamos preparação para o trabalho e prática social. E no ano 2, a escola pode aderir, ou ela vai ofertar para os alunos, né, jovens e adultos, técnicas aplicadas administrativas e vendas, ou informática, gastronomia somente em Fortaleza, foi depois que, essa já foi na minha gestão, eu criei 3 cursos novos, agente de informações turísticas e organizador de eventos. Então, nós temos essa EJA mais qualificação, que nós temos 6 cursos novos, né? Então, assim, e ela é 2 anos, diferente dos demais, que é só 1 ano e meio para ensino médio noturno, ou para o ensino médio, e fundamental 2 anos, né, por conta da carga horária. Pronto, o trabalho, e vou dizer bem,
nós temos um público de mais de 56 mil alunos matriculados, jovens e adultos, na educação de jovens e adultos no estado do Ceará. E quase 30 e poucos mil no ensino médio noturno. Então, eu tenho um grupo aí bem significativo para atender, certo? Que eu tenho esses gestores aqui, meus colegas que contribuem, trabalho de forma qualidade, né, tentando fazer um trabalho que segure, né, esse menino para que ele consiga se certificar. Então, eu acho que eu te respondi. Legal, professora. Não, e eu também quero render elogios, não somente pela equipe que a senhora tem, eu estou falando aqui dos gestores, né, que acolhem os nossos estudantes. Eu tenho aqui estudantes, eles podem dizer isso, então nós temos diretores que acolhem muito bem. Então, a rede está muito bem servida, né? A senhora tem certeza que o seu trabalho lá na ponta, ele tem um bom reflexo, sim. E não somente a célula da EJA, né? Porque eu fui pensando agora nos resultados que saíram dias atrás, né? Do IDEB. Então, isso é mais uma forma de dizer o quanto o trabalho da Secretaria de Estado, né, do Ceará tem feito aí de modo muito positivo, né? Então, a gente está falando de um Estado que tem um compromisso, né, com a É o educação. quarto lugar no Brasil todo, né? Isso não é tão... É muito significativo, eu chego até a ficar arrepiada, né? Certo? Quarto lugar no ensino médio, né? É reflexo de muito trabalho, né? Quer dizer, os diretores aí de escola, né? Eu já fui diretor de escola, eu sei que a cobrança é muito grande, então eu imagino que dormir e acordar com a avaliação não é de tirar o sono, né? Então, só para, mais uma vez, render, né, os elogios da secretaria. E eu já pelo que a senhora está colocando, o trabalho da célula é um trabalho muito ativo. Tanto é que lá no Maciço também nós temos o EJA Qualifica, né, nós temos, se eu não me engano, uma escola, a doutora Nájila, né, que tem o EJA Qualifica, e as outras que tem a modalidade só, né, enfim, não é somente EJA. E também tem um SEJA na Redondeza também. E tem o SEJA, a dona Aninha Arruda, que é uma grande parceira nossa. Então, professor, ainda nessa direção, fala para a gente, então, um panorama, né, do SEJA no Estado. Fico pensando, por exemplo, quando eu propus, né, esse roteiro, para a gente falar um pouco quais são os objetivos, né, da EJA por parte da SEDUC, o que a célula tem feito, então, em relação a esses números, que a senhora já adiantou que são números bem significativos, né, para a demanda que busca hoje. Quer dizer, a gente está falando de um público que a gente precisa resguardar na idade própria, que são as crianças, né, os jovens, mas que, uma vez não dando certo na escola regular, a gente tem de garantir, então, a educação de jovens e adultos, e é um desafio muito grande, né, porque cada vez mais a EJA, a gente tem visto aí a juventude maior na EJA, né, a gente tem visto aí os desafios dos professores, mas vamos lá, vamos pensar um pouquinho nesse cenário aí da EJA, no que a senhora tem feito. Bem, como eu te falei, quando não existia essa célula, né, ela era uma temática dentro de uma outra coordenadoria, que, por sinal, fazia o trabalho muito bem feito, né, esse trabalho é contínuo, é algo que eu não posso esquecer que era na coordenadoria da diversidade, que tem a professora Noemi como coordenadora, só que lá era apenas uma temática, e ela passou agora a ser uma célula. E você até me perguntou anteriormente que não conhecia esse termo célula. A célula é como se fosse os setores, certo? Porque, assim, existe a coordenadoria, e a coordenadoria tem 3 células, né? Certo? Então, é como se fosse núcleos, né? Os núcleos, né? Certo. E tem as pessoas, né, como eu, uma delas, à frente, para que ela possa ver de uma forma mais próxima a essa temática, né? Não ficar apenas com um gestor, né? Que ele possa, que tenha uma pessoa específica para olhar para aquela temática. Bem, no ano passado, que foi quando eu fui criar a célula primeiro, né? Porque a célula era criada, mas não tinha ninguém na equipe. Então, eu tinha que montar primeiramente a equipe e fazer um plano de trabalho, né? Então, eu passei mais ou menos 3 meses, né, montando a equipe e articulando o plano de trabalho com o secretário Rogers, né, que ele tem um olhar muito, muito sensível para esse público, certo? E eu comecei, o que foi o nosso primeiro ponto que eu cheguei e disse para ele, Rogers,
Vamos ampliar os componentes para profissional. Vamos trazer algo que possa atender esses municípios que tem justamente o turismo é muito vivo, né? Que é justamente litorâneo. Foi por isso que eu criei esses 2 cursos de turismo e outro de eventos. E outro é uma parceria que eu estou fazendo com a Universidade Federal, com o Departamento de Gastronomia, que vai ter a EJA mais qualificação com o curso de gastronomia, iniciação gastronômica. Por que que vai ser somente 2 escolas? Por conta da cozinha. Porque quem vai ministrar as aulas são justamente a equipe da UFC. E a gente fica com a base nacional comum, que é as disciplinas, né, da área da base nacional. Isso foi o primeiro passo. O outro, os meus colegas estão aqui, a gente tem um grande desafio, que é material didático voltado para jovens e adultos. Nós temos materiais, mas eu quero um material que seja para os jovens e adultos, e idosos, certo? Que seja um material que seja para ele. Aí foi por isso que eu fui ao Rio de Janeiro, conhecer o material da CCEG, né, que ela tem um material belíssimo, e estou tentando um acordo de cooperação com ela. Isso já era para ter sido firmado, mas com essa mudança de presidente, aí na hora que a gente vai assinar o acordo, muda o presidente. Mas ao mesmo tempo... Aproveita a CCEG, sim, porque eles têm recursos próprios, né? Então, porque a CCEG, ela é da Secretaria de Ciência e Tecnologia. Sim. A CCEG, ela não é da Secretaria da Educação. Ela é da Secretaria... Ela está vinculada à tecnologia, exato. Tecnologia, né? Então, eu tive lá e eu sempre tenho reunião com eles. Então, o meu outro propósito é justamente esse material. Se não for da CCEG, vai ser da SEDUC, certo? Então, o que é que a gente fez agora? A gente está tendo reuniões e montamos GTs, certo? Nós montamos GTs, né, com os gestores dos SEJAs, né, porque eu vejo que os SEJAs, por eles serem justamente a modalidade semipresencial, ele está de forma muito confortável com o que está acontecendo hoje, com essa questão do remoto. Porque eles já faziam um trabalho similar. A única diferença é que eles não utilizavam a tecnologia a seu favor, né, principalmente para os jovens, né. Aí vão diversos problemas que tem, né, de internet, tecnologia, né, que a gente sabe que isso acontece, né. Nem tudo é maravilha, né. Mas aí, o que é que a gente quer? Montando esses 4 GTs, 4 grupos de trabalho, a gente pensar, certo, políticas educacionais para jovens e adultos. Primeiramente, é um sistema específico de gestão para a EJA. O outro ponto é curso profissional, certo? Para os alunos da EJA. E o outro nós temos avaliação, que essa avaliação, ela pode ser uma avaliação contínua, né, que já mas ela tem, para se terminar uma etapa, ela tem que ser presencial, isso aí é um decreto do governo nacional, não é algo estadual. Se fosse estadual, acho que estaria até mais fácil da gente ter resolvido isso, mas eu consegui, pelo menos, que a secretaria tivesse um decreto que saiu há pouco tempo, que o aluno que está próximo, que está perto falta somente uma disciplina para concluir a etapa e arranjou o emprego, ele fazer a prova com o gestor, marca um horário, a agenda e o gestor vai lá, né, saiu agora, está bem quentinho, está com nem 15 dias, eu acho, 20 dias, que é um decreto estadual, o penúltimo parágrafo, certo, a gente foi muito interessante isso. E o que a gente também agora está querendo, certo? Porque, e eu também estou com um trâmite, né? Porque tem que ter o livro, né? O livro é o grande referencial, né? Para você ter ideia, Luiz Carlos, nós só temos uma empresa no Brasil todo que tem livro para jovens e adultos ensino médio, que é da Editora Global. Então, está em trâmite também, né?
a compra de 3 mil coleções, né, para justamente essas novas. Teve uma parada por conta do processo que teve que parar por conta da pandemia, que o governo, né, pediu para parar todo o processo de despesa, né, para poder eles justamente ver como é que iria ficar, né. Mas aí agora o processo voltou a continuar, deu continuidade, né, então acredito que no próximo ano, para a EJA, principalmente a educação de jovens e adultos convencional, já começar com os livros. Então, são algumas coisas que a gente tem tentado fazer como melhoria, né, para tentar também sanar alguns problemas, né, e desafios. Professora, estava pensando aqui, o Programa Nacional do Livro Didático não atende, não? Não consegue ser uma... E a outra questão, também queria perguntar... Desde 2017 que o governo não repassa livros da EJA. Sim. Professora, a senhora sabe que o Rio tem uma plataforma, né, também, que de repente pode ser aí uma plataforma tecnológica e que pode auxiliar também, não? Eu conheci o ambiente virtual de aprendizagem dele, mas a gente também tem, certo? O SED tem uma plataforma, né? Então, se esse material didático der certo, né, ele já vem com a transposição didática também, para inserir num ambiente virtual. Aí a gente vai ter, nós montei o GT, seja virtual, que vai ser justamente a equipe que vai fazer a análise desse material didático. Legal, legal demais. Eu vejo que é uma equipe muito integrada, né? Isso é muito importante para o trabalho acontecer, né? Quer dizer, sem isso, nada vai à frente. Eu estava reunido com alguns que estão aqui, e hoje foi a reunião do GT, do CID, né, que é um sistema de gestão, né, que já existe, né, mas que os gestores acham que, na verdade, nem que eles não acham, eles que sabem dizer isso mais do que eu, não atende, né, as especificidades dos SEJAs, né. Aí a gente vai tentar ver o que é que tem e o que a gente pode melhorar para que seja um sistema unificado, né, mas é um sistema de gestão, para facilitar, né, que é a questão de como, porque assim, os SEJAs, eles não trabalham com enturmação, eles trabalham com atendimento, certo? E outra, a matrícula do SEJA, ela é contínua, ela não é como as escolas convencionais, que tem o começo do ano letivo, né, para se matricular até mais ou menos, até fechar, março, mais ou menos, abril, algo desse tipo. Eles não. Todo dia eles estão recebendo alunos e estão certificando. Então, é específico, é diferente. Então, a gente vai adaptar para essa realidade, né? Já que nós temos o quê? A matrícula desse ano dos SEJAs foi 36 mil. Se você me perguntar, essa matrícula de 36 mil dos SEJAs, 60% ele tem de 18 a quase 50 anos. Então, eu não estou lidando com mais o idoso, né? Nós não temos nem, acho que é 300 a 400 idosos de 60 anos para acima. Os demais é tudo jovem e adultos. Então, é um público que realmente carece de curso profissional, né, tecnologia, algo desse tipo. E cada vez mais o público jovem, né, tem procurado a educação de jovens e adultos, né? Impressionante. Isso aí, às vezes eu me preocupo assim, porque nós sabemos que o ensino médio, né, o aluno o ensino médio tem a idade, como é que eu digo? Eu nem gosto de dizer assim, a idade certa, né? Eu acho assim, na verdade ele se matricula para a idade adequada para o ensino médio, né? Nós sabemos que o público da EJA é um público que saiu dessa escola, né, que estava no adequado e foi para a EJA, por algum motivo, né? O PENAD, eu vi um levantamento do PENAD em 2018, ele dizia o seguinte lá, você pode até olhar aí, Luiz Carlos, depois, de 18 a 29 anos, no Brasil, nós temos mais de 37 milhões no Brasil
que não concluiu o ensino médio. Aqui no Ceará, nós temos 1 milhão, quase 1.800.000 que não concluíram o ensino médio. Desses 1.800.000, 83% eles não retornaram ainda para a escola. Nem concluíram o ensino médio e nem retornou, está fora da escola. Então, é esse público que nós temos que conquistar, certo? Tem que ficar no nosso radar. E eu acho que esse público é dos SEJAs, porque é um público que está trabalhando em algum local, fazendo alguma coisa, certo? Sim, e o diferencial do SEJA acaba atraindo, né? Quer dizer, o SEJA tem um trabalho que diferencia também das escolas, né? Que pode ser aí uma forma de atrair, né? Além das questões aí que a senhora mesma colocou, como o próprio EJA Qualifica. Deixa eu só colocar também uma coisa, o EJA Qualifica não é nível médio, né? É nível de qualificação mesmo, né? Não, ele tem a base comum, certo? E tem a Horária, complementação. e tem também o componente de profissional. Sim, mas ele não sai como técnico. Não, 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 não. Não, sai como... ele sai como aluno do ensino médio com qualificação profissional. Perfeito. Inclusive, o nome do curso é EJA mais qualificação profissional. Porque qualifica foi um projeto aí de muito tempo, algo, né, que foi na época do Roberto Marinho, algo desse tipo assim, certo? Se me corrija aqui, meus colegas, se eu estiver errado. Então, o nosso é EJA mais qualificação profissional. Sim, já me contaram essa história do Eles material, já tinha produzido. São dois, e ele é 2 anos, né? É diferente do sem qualificação, que é só 1 ano e meio, né? Certo. Inclusive, eu tive a grata surpresa de uma das escolas que eu fui visitar para acompanhar estagiário, né? Me deparei com um professor trabalhando era técnicas de entrevista. E eu cheguei na hora que estava simulando uma entrevista com estudantes, uma prática muito interessante, muito legal, que fazia parte, né, da proposta aí de profissionalização. Agora, professora, esse trabalho todo, né, que vem acontecendo, ele acabou, em parte, né, sofrendo a interrupção. Enfim, a gente tem aí a pandemia, né, que, né, enfim, assola o mundo, a gente não pode esquecer disso. Eu imagino também que deva ser uma preocupação, né, da célula, já que SEDUC, todos nós estamos vivendo, né, essa outra história. Conversando com alguns secretários de educação dos municípios lá do Maciço, essas dificuldades elas têm acontecido, né? Então, algumas estratégias como a busca ativa, o material por WhatsApp, isso tem acontecido. Com relação à rede estadual, eu pouco conheço, né? Então, aí o momento é para eu conhecer um pouco do que a célula, né? Eu vou falar mais da célula, tem feito dentro desse trabalho aí remoto, frente a essa pandemia que a gente está vivendo. O que a senhora pode nos falar um pouco sobre isso? Assim, a gente, como eu te falei anteriormente, a gente foi pego de surpresa, né? Certo? Mas aí, quando foi mais ou menos no dia 15, que foi o primeiro caso, né, de Covid aqui no Ceará, no dia 18 de março, o governador já suspendeu. Eu estava, inclusive, na secretaria quando foi no feriado, dia 19 de março, né? Houve o feriado, quando foi no dia 20, a gente já não retornou, e assim as escolas também começaram, alunos e gestores, professores ficaram em casa, né? Então, a gente teve que, uma semana, para pensar como é que a gente ia fazer, né? Diante desse grande desafio, entendeu? Que era, de uma hora para outra, tudo ficar à distância, né? Remotamente. Então, o que foi que a secretaria fez? A gente começou várias reuniões, certo? Vamos pensar de uma forma geral, né? Não vamos pensar jovens e adultos, o adolescente, não, vamos pensar secretaria. A secretaria tem mais de 700 escolas, mais de 12 mil professores na rede, mais de 400 mil alunos do estado do Ceará. Vamos pensar nesse grupo todo. Então, reuniões, tá? Então, no dia 30 de abril, né, saiu uma diretriz, né, a secretaria,
a Iane vai falar um pouco mais quando ela for falar, certo? Dando diretrizes, como é que as escolas iriam trabalhar nesse momento. E no dia 1º de abril, saiu uma diretriz específica para a EJA, específica para os SEJAs, já que os SEJAs já trabalhavam de semipresencial. Os SEJAs trabalham dessa forma, eles trabalham 80% já era remotamente, já é à distância, e 20% é o atendimento obrigatório dentro dos SEJAs. Então, esses 20%, eles não iam poder ter mais tão cedo, né? Porque estava tudo 100% remotamente. Então, a secretaria começou a fazer parcerias, né, com empresas de tecnologia. A própria secretaria tem alguns sistemas, alguns portais também. Nós temos o Aluno Online, o SIG, que é o Sistema Integrado de Gestão Escolar, e dentro dele nós temos o Professor Online, o Aluno Online, certo? Então, o que a gente ia fazer? O aluno online, ele é justamente para colocar atividade, materiais e frequência, onde tem um diário online. O professor online, ele tem justamente que é para o professor, qualquer professor tem acesso, mesmo que ele também seja aposentado, com exceção ao diário online, né? Porque hoje é informatizado o diário de frequência e tudo. Aí, o que foi que aconteceu? A secretaria começou a pensar em parcerias com tecnologia. A primeira que ela fez foi com a Google, certo? Para usar as ferramentas digitais da Google. No caso, a videochamada, que nós temos aqui o Google Meet, o Google Forms, né, que seria justamente uma ferramenta para ser utilizada para avaliação, o Google Docs, né, que é para edição de texto, planilhas, de slide, e principalmente o guarda-chuva seria o Classroom. Aí foi que a secretaria fez, organizou a sala de aula para as escolas, né? Porque, diferente dos SEJAs, as escolas trabalham com turmas. Então, o Classroom foi por turma. Então, o professor de matemática, de física, de química, ele estaria naquela sala. Não é isso? Então, cada escola tem várias salas, né? Primeiro ano, do segundo ano e terceiro ano. Já os SEJAs, ele não dava para fazer essa enturmação, porque ele não trabalha com turma. Então, o que foi que eles fizeram? Eles fizeram alguns fizeram por área, porque a escola deixou isso deixou livre para como é que elas queriam fazer. Alguns trabalharam por componente e outros trabalharam por área. Então, começou o quê? Todo mundo ficou no Classroom, né? E o Classroom passou também por uma alteração um mês depois, colocando a agenda, e o próprio Google Meet no Classroom. Que aí o professor não precisava estar criando o link para fazer videochamada, né? Quando você clica lá no Classroom, já tem o link. Aí, o que foi que a secretaria fez? Criou um ícone dentro do aluno online, dentro do professor online, para ir direto para o Classroom. Isso era uma forma da gente, monitorar, acompanhar os alunos que estão participando por meio do Classroom, e, no caso, em outras ferramentas, que é no caso de mensagem instantânea, como é o WhatsApp ou o Telegram. Ou então as mensagens de redes sociais, como tem o Instagram e também tem o Facebook. Certo? Então, aí saiu logo depois um guia de apoio para que as escolas pudessem olhar. Isso tudo que eu estou falando, viu, Luiz Carlos? Está tudo no site da secretaria, está tudo em domínio público, certo? Com exceção dos portais, né, que tem que ter o login e a senha do professor para ter acesso, porque aí trabalha com notas, né, tem também o cadastro de aluno, professores, aí tem todo um cuidado com a segurança também das informações, tanto do aluno como do professor. Aí o outro ponto foi outras parcerias, né, o SED, que hoje é CODED, ele deixou de ser um órgão, na minha época que eu era coordenadora, ele era um órgão, e agora ele é uma coordenadoria, como é uma coordenadoria de gestão pedagógica.
Só que ela é uma coordenadoria específica para a formação docentes. Então, ela criou uma curadoria, certo? Para fazer um levantamento desses aplicativos que a gente pudesse utilizar. Vários professores também enviaram, outras empresas, por exemplo, o próprio Khan Academy, né, hoje é um grande parceiro nosso, o Lecionas, que é maravilhoso, o Letros, que é para o professor de língua portuguesa, o Brasilins, que trabalha com webinar, o Curta na escola, aí também tem aplicativo de Enem, que nós também temos, mas pegamos outro, que foi uma parceria que a gente fez com Farias Brito Online, o Eureka, o Lanlink, e dentre outros. Mas, assim, sempre colocando no radar que o principal material é o livro, né, para o aluno, certo? E o material complementar do professor. Então, o que aconteceu? Com esse monitoramento, né, e acompanhamento, se tratando de SEJAs, né, dos 33 SEJAs, 21 SEJAs, eles contabilizaram e enviaram esses dados para a gente, né, ou a gente também tirou através do sistema. Eles, 73, deixa eu ver, quase 12%, eles estão no material impresso. Como é que eles fazem? Tem SEJA que é bem da comunidade. Então, o governador também teve o Vale Refeição, né, para entregar, né, para o aluno, né, o cartãozinho para o lanche, já que ele não estava o lanche na escola, então ele recebeu um cartão que era Vale Refeição. Aí vários SEJAs, várias escolas, no dia que ele foi pegar o cartão, entregou o material complementar impresso. E para o aluno que não tinha acesso à tecnologia, ou que a internet não chega de forma favorável para ver um vídeo, certo? E, então, isso, se tratando de SEJA, foi 13% isso. O restante, a maior parte é no WhatsApp. Alguns SEJAs estão pelo Class ainda. Aqui de Fortaleza, a maior parte está no Class. E da educação de jovens e adultos, de uma forma geral, deixa eu me ver, que foi o quê? Que 36 mil é dos SEJAs, e os demais, uns 10 mil, 15 mil é EJA convencional, eles também, 73% foi do WhatsApp, e o restante material impresso. Essa forma do material impresso foi chegar até o aluno, foi justamente para que eles se sentissem também contemplados, se eles não tivessem a tecnologia ali próxima. Quando eu falo tecnologia, é principalmente a questão da internet. Mas aí teve um projeto, né, um programa Vamos Aprender, eu não sei se você conhece, que é uma iniciativa do Conselho Nacional de Secretários Estaduais, do COSED, a Undime, em parceria também com a CIEB, com a Fundação Leme e com a Fundação Roberta Marinho e Unesco, que é a televisão. Então, a gente também está tendo aula para a televisão, tanto para o ensino fundamental, como para o ensino médio. Aí você pode dizer, parecido naqueles locais que a televisão, que a antena parabólica não pega o canal. Aí a secretaria grava e deixa à disposição, e a escola faz com que isso chegue até o aluno. Então, assim, você pode pensar, parecido como é que está esse acompanhamento, esse monitoramento, vocês têm conseguido atingir esses 400 mil? 90%. 90%. A gente fez um guia, né, guia de possibilidade. A Iane vai falar isso na voz dela, né, na palavra dela, que nós colocamos, 6 perfis de aluno. O aluno que tem acesso à internet de forma síncrona, em tempo real, como nós estamos conversando agora. O aluno que tem acesso à internet de forma assíncrona, ou que o seu pai chegou do seu trabalho, ou a vizinha emprestou a internet, ou ele foi para um restaurante, ou ele foi ao shopping. O aluno que tem acesso material impresso, e tem o último, que é que a gente vai trabalhar com essa busca ativa, que é justamente esses 10%, é o aluno que a gente não teve nem acesso
pelo material impresso e que a escola ainda não teve acesso a esse aluno, que é 10%. É um percentual bem pequeno. Eu digo isso porque, inicialmente, a minha preocupação, quando a gente falava do ensino remoto, lá no início, era que essa linguagem está muito mais. A gente falava do ensino remoto pensando nas crianças, nos jovens, né, naqueles que estão na idade própria, idade certa, enfim, que estão na escola regular. E aí muito me intrigava, né, querer saber então sobre essa educação de jovens adultos, pensando nesses que, de fato, a dificuldade de acesso é muito maior, né, tecnológica e de ter contato com a escola frente a essa pandemia. E aí sim, quer dizer, a resposta tem sido essa. A gente está falando não só de uma questão da tecnologia propriamente dita, da internet, né, a gente está falando de outras formas de se chegar até esse aluno. Né? E aí E, a rádio é uma delas, por exemplo. pois é, e outra coisa que a gente fez, né, Então, a gente, com a colaboração do SED, né, colóquios, né, por exemplo, a EJA, ela teve 3 colóquios, para justamente os gestores apresentarem as suas experiências, para que a gente pudesse saber como é que está sendo o trabalho, e outros colegas, outros gestores, tentar deslumbrar, né, e quem ainda não conseguiu atingir, passar, o colega está fazendo isso, vamos tentar, ele fez. Então, a gente teve vários colóquios, ainda está tendo, amanhã começa os colóquios, mas sobre o IDEB. Mas toda semana a gente tem colóquios temáticos, certo? Que nós chamamos também de webinar, certo? Então, a EJA está em todos eles, certo? Isso me deixa bastante feliz, essa representatividade. Para você ter ideia, o primeiro colóquio da EJA, eu tinha 270 pessoas, e dessas 270, 20 estavam na sala de espera. Quando caía um, porque você sabe que o Meet só vai até 250, quando caía alguém, caía na internet, já entrava. A Google disse que nunca tinha visto isso, né? Eles perguntaram como é que a gente conseguia fazer essas coisas. Semana passada a gente conseguiu 5.000 dividindo em 17 salas. A gente conseguiu 5.000 em 17 salas. Foi um sucesso. E nós tínhamos, mais uma vez, uma sala temática, que foi os SEJAs, né? Foi os gestores apresentando as suas experiências, né? E principalmente agora que a gente está voltando, na verdade o SEJA não tem interrupção, mas a EJA convencional, ela tem o período do mês de julho, né, e retorna para o segundo semestre, diferente dos SEJAs, os SEJAs, eles trabalham por rodízio, né, os professores tiram férias, eles fazem um calendário, é diferente, justamente por um público que procura justamente o SEJA no período das férias, certo? Então, é mais ou menos isso. Eu fico empolgada, né? não tem pandemia que pare o Ceará, né? Não tem ventania, não tem pandemia que pare. Professor, então, assim, nessa mesma linha, vamos falar um pouquinho da formação dos professores? Conversando com professores, né, a gente sabe dos desafios, né, que os professores se encontram para trabalhar com a educação de jovens adultos, seja por mais variadas dificuldades que a gente sabe que o cotidiano acaba, né, gerando aí para cada um. Uma coisa que me chamou muita atenção, e até coloquei no nosso roteirinho, é que muitos professores, aí eu estou falando de uma maneira geral, tanto município quanto estado, falam da questão da valorização deles frente aos próprios colegas. Né? Quer dizer, muitos colegas o veem como inferiores no sentido de trabalhar com a EJA, então tem um prestígio menor, enfim, não tem um reconhecimento, mas ao mesmo tempo tem uma formação continuada que existe, né? E que algumas secretarias vêm se empenhando cada vez mais. E aí, professora, eu queria ouvir um pouco sobre esse trabalho de formação dos professores. Né? Quer dizer, a senhora já deu a pista. Na pandemia a gente não parou, mas para além da pandemia, para além desse percurso todo, como é que está aí a questão da formação dos professores ligados diretamente à EJA? E a senhora está com o microfone fechado. Foi, agora sim. Nós Foi. temos um curso de aperfeiçoamento em educação de jovens e adultos para os professores que estão lotados na educação de jovens e adultos. Esse curso, ele tem 6 módulos, ele é semipresencial em que sentido?
Nós fazemos 2 encontros por ano, dois encontros, ele tem uma carga horária de 200 horas, então a gente faz um encontro no começo do curso e um encontro no final. E nesse intervalo, ele é todo à distância, através de uma plataforma de ambiente virtual, certo? A gente ia começar o curso em março, quando aconteceu a pandemia. Porque todo ano nós lançamos para os novos professores que são lotados na EJA. Porque o que a gente está tentando, para que o professor seja lotado na educação de jovens e adultos, ele tem que fazer esse curso. Por quê? Porque esse curso, o primeiro módulo 1 do curso, ele é um módulo 1 à distância, para ele entender como é que se trabalha com o ambiente virtual, as definições do que é um ambiente virtual. Hoje nós sabemos que tem várias definições, né? Em que sentido? Quando eu falo remoto, é uma coisa. Quando eu falo educação à distância, é uma outra coisa. São paradigmas diferentes. Eu nem sei se eu posso chamar remoto de paradigma, certo? Mas a educação à distância eu sei porque eu passei 3 anos, né, trabalhando com EAD direto, né? Certo? E o módulo 2 é que nós chamamos de perspectivas educacionais para o século XXI, que é justamente trabalhar com metodologias ativas, certo? E o módulo 3 é aspectos pedagógicos da EJA. E o módulo 4 é aprendizagem de jovens e adultos ao longo da vida, que é justamente essa questão do profissional, trabalhar disciplinas de qualificação profissional. E o módulo 5 é a EJA e o mundo do trabalho, que é um pouco daquele curso que eu te falei, preparação para o trabalho e prática social. Preparar o sujeito para o mundo do trabalho. Então, eu formo o professor para que o professor possa formar o aluno, né? Então, o professor, ele é um facilitador. E o último módulo é metodologia da EJA, articulada com a qualificação profissional. Então, esse curso, ele tem são 160 horas a aula, certo? É uma obrigatoriedade para o professor que está lotado fazer esse curso. Isso aí era antes da pandemia, desde 2016 que nós fazemos isso. Depois da pandemia, o que foi, com esse momento, depois não, que não passou ainda, né? Nesse momento nós estamos, aí veio competências digitais, né, para trabalhar com as tecnologias, com as ferramentas digitais. Aí veio Conexão Sedu, que é justamente os colóquios, certo? E tem também, em parceria com o Sobral, né, que é o letramento digital na educação, né, que hoje tem uma matrícula de mais de 50 mil, que ele foi aberto, né, não só para os professores do município, mas também para os professores do estado do Ceará, certo? Então, a gente saiu atirando aí para todos os lados, né? Mas esse curso que eu te falei, a priori, o primeiro, ele é um curso que o professor que é lotado na EJA tem que fazer. Então, esse ano, ele foi o único ano que não aconteceu. Por quê? Porque a gente teve que dar prioridade à questão da tecnologia, certo? Então, a gente pegou, no lugar de ter o módulo 1, o módulo 2, o módulo 3, a gente partiu para o módulo 1 e o 2, que era a introdução à EAD e perspectiva educacional para o século XXI, que esses 2 módulos, são carro-chefe de qualquer módulo, de qualquer curso que o SED é responsável pela formação. Além desse, está acontecendo, nós damos uma formação para os professores que estão lotados na qualificação profissional. Por exemplo, como eu te falei, eu tenho um professor que dá disciplina de preparação para o trabalho e prática social. Então, eu tenho 5 professores de preparação para o trabalho e prática social, técnicas administrativas e venda, informática, organizador de evento e guia turístico. Esses 5 profissionais, eles ficam comigo lá na secretaria, eles prepararam o material é da SEDUC, certo? Nós fazemos a reprodução, e o professor que é lotado em uma dessas disciplinas, ele recebe o material, e o aluno também, e a gente dá a formação presencial para esse professor, até o ano passado. Aí, quando foi isso, nós estamos fazendo ele todo remoto, mas não ficou a desejar. O que ficou foi até melhor em que sentido? Porque a gente
fazia trazendo para Fortaleza, e eles tinham uma carga horária de 60 horas. Cada encontro, 15 horas. A gente trazia o professor, hospedava aqui em Fortaleza, ele passava 2 dias com a gente, certo? E agora o que está acontecendo? A gente ampliou para 120, porque a gente colocou a tecnologia no meio, certo? Então, toda semana, o professor tutor, que eu chamo ele professor tutor, ele faz um Google Meet com aqueles professores que estão lotados nessas disciplinas. E todo o material está no repositório e ele recebeu o material físico, né? E o aluno também. Caramba, professora. É um Creio que trabalho sejam grande. creio que tenha poucas horas de sono. Mas, professora, já para finalizar, porque eu sei que essa eletricidade toda ela também tem um tempo, né? Tem uma bateria que carrega esse corpo e essa É. cabeça. Professora, vamos finalizar então, professora, dizendo o seguinte: quais os desafios, afinal, o que ainda tem mais para fazer Nossa, dentro de todo esse planejamento aí que já existe, né? O que ainda falta mais? Quais são ainda os desafios a serem rompidos, professora? como eu te falei, né? A gente tem um público muito grande que está fora aí de 18 a 29 anos, né? De 1 milhão e quase 1 milhão e 800. Desse 1 milhão e 800, nós temos 80% que a gente tem que trazer esse jovem, esse adulto, para concluir o ensino médio, né, ser certificado. Então, esse para mim é um desafio para tornar mais atrativo, para que ele possa voltar, né, porque em algum momento ele deixou de estudar porque engravidou, né, nós sabemos que isso acontece muito, aí deixa sai da rotina escolar de forma adequada, né, na idade certa, e acaba indo para a EJA. Um outro ponto é o material didático, que eu quero que tenha um material com um olhar para jovens e adultos. Então, esse vai ser um grande desafio, porque você construir um material didático de um componente específico já é complicado. Você imagina de 12 componentes, certo? Então, assim, essa parceria com a CCEG ia ser muito bom para a gente. Mas, se não der certo, nós estamos com o plano B também. Esse, para mim, é um grande desafio, é a questão de material didático. E um outro ponto também é sempre procurar, que para mim, não, eu não acho que seja desafio, eu acho que tem que ser uma rotina, até enquanto eu estiver na cela e outra pessoa for ficar no meu lugar, que ela dê a continuidade, que seja sensível, certo? E que ela continue vendo uma política educacional para jovens e adultos. Porque mesmo que eu consiga tudo isso nunca vai ter um fim. Porque você atender esse 1 milhão não é algo que se consiga da noite para o dia. E dentro desse 1 milhão, nós sabemos que tem os neném. Nem estudam e nem trabalham. Né, que é um olhar agora da vice-governadora Isolda, e eu que estou coordenando a parte estadual, que é trazer esse público para dentro da escola. Então, para trazer ele para lá e para que ele fique e certifique, é algo que tem que ser atrativo. Então, é um grande desafio. O maior desafio que eu vejo hoje, né, tem os nossos amigos aqui, gestores do SEJA, nós temos alunos que passam 9 anos dentro do SEJA para conseguir certificar, Sim, certo? É complicado, né? E nós temos um índice nos SEJAs de abandono, não é evasão, é abandono. Porque eles têm um sistema, né, que eles têm, que se eu não me engano, são 60 dias, se o aluno deixar de ir ao SEJA durante 60 dias, eles fazem essa busca ativa, eles ligam, né, tem um setor específico, que é o CIAP, para fazer essa busca ativa, certo? Então, isso tudo é desafio, né? Não é algo fácil para os centros fazerem isso, certo? Porque nós estamos lidando com jovens e adultos. Então, são pessoas que têm já uma cabeça formada, uma pessoa madura, né?
que tem que voltar à escola porque necessita, tá entendendo? Ou para a sua formação pessoal, ou para a sua formação profissional que está precisando. Então, eu deixo aqui, a minha fala é essa, né? Eu espero ter contemplado todas as suas perguntas. Eu gosto muito de falar da EJA, eu consegui incorporar, né? A verdade é essa, né? Mesmo eu sendo da matemática, né, da computação, né, porque fala que o pessoal das exatas são pessoas fechadas, né? Eu não me considero, né? E eu acho que é isso aí, viu? Professor, interessante é que a gente não percebe isso, não? A gente sente, mesmo à distância, a tecnologia ainda permite a gente sentir essa energia que a senhora tem quando fala da educação de jovens adultos. Isso é muito bonito, né? Isso é muito gratificante, porque acaba energizando todas essas pessoas que estão à sua volta, né? E prova disso são os gestores que estão aí, né? Então, eu imagino sim, né, que seja muito trabalho, óbvio, mas um trabalho que gratifica quando a gente percebe que, ao final, a busca, né, pela aprendizagem, pela formação, pela escolarização, ela tem dado certo. Vejo também, professora, e aí já mais uma reflexão minha, que o SEJA pode ser um norteador, né, para que essa demanda da educação de jovens adultos ela tenha aí um caminho melhor, né, no sentido de que o SEJA tem um trabalho diferenciado que consegue atrair mais pessoas dentro das suas necessidades de trabalho, enfim, de vida. Me preocupa também, talvez isso também já deva passar muito na sua cabeça, é que com a pandemia, muitos jovens também já estão, né, querendo sair da escola regular, né, sair então desse ensino regular e muito provavelmente não só a demanda da rede privada por essas pessoas que vão buscar a escola pública, mas também desses jovens, principalmente do ensino médio, que muito provavelmente devam ser os próximos a procurarem, então, a matrícula na rede pública. Então, talvez isso seja já alguma coisa, isso não está no nosso script, não, eu estou pensando aqui, pensando alto, né, o quanto isso deve estar fazendo parte aí do trabalho de vocês, né? Quer dizer, o pós-pandemia, né? O que nos aguarda de demanda, né? Porque com a questão do auxílio emergencial, né? A quantidade de pessoas desempregadas, o trabalho formal cada vez reduzindo e o informal aumentando, estratégias para ganhar dinheiro que sejam diferenciadas desse modelo que a gente está acostumado. Frente a uma pandemia, muito provavelmente a gente vai ter um volume maior, né? E isso chega a ter educação de jovens adultos, com certeza. Então, é mais um comentário. Se a senhora quiser falar, eu agradeço, mas não é nada que eu acho que a gente refletir mesmo. Tá certo. Não, tá ótimo. É isso mesmo, o professor Luiz. Pois é, imagino assim que, né, a rede vai ser procurada, né? Isso é uma coisa que provavelmente já deve estar no radar. Professora, só uma pergunta que surgiu do professor Geraldo, ele está em Moçambique, né? Então, só para lembrar aqui que tem professores de Moçambique, eu tenho a Universidade Federal do Piauí, com professores da Federal do Piauí, enfim, professores de fora, né? Eu acho que hoje Rio de Janeiro está em baixa. Nas outras lives, Rio de Janeiro tem mostrado presença, mas hoje está meio em baixa. Mas o professor Geraldo deixou uma pergunta que eu queria saber se a senhora pode responder, que é o seguinte: professora Aparecida, como tem sido a integração de jovens e adultos que vem com a qualificação em outras áreas, que não seja o turismo ou outra potencialidade local? A senhora pode nos falar, por favor? Ele está perguntando outros cursos? Não entendi. São outras áreas, com a qualificação em outras áreas que não seja turismo. Eu imagino o seguinte: professores que venham, estudantes que venham com outras experiências, que não seja só o turismo. É isso, professor Geraldo? Pode usar o microfone. Boa tarde aí, professor Luiz. Olá, professor. É o professor pesquisador de Moçambique, professora. É um prazer, professor Geraldo, né? Muito obrigado, sim, prazer também meu, não é, professora Aparecida? De facto, a questão é esta, não é? Porque eu estava a acompanhar, não é, a sua belíssima exposição, não é? Que bom, uma das apostas que a EJA está a ter aí no seu estado é a questão da profissionalização, né? E esta profissionalização acontece olhando para aquilo que são as potencialidades locais, falo do turismo. Então, a questão que eu coloco é,
a professora recebe, digamos, jovens adultos que vêm com uma outra qualificação que não seja aquela que acontece aí, olhando para as potencialidades? Como tem sido, então, esta integração? É esta a minha preocupação. Assim, a gente também tem informática, certo? Nós temos técnicas administrativas e vendas, informática, preparação para o trabalho e prática social, organizador de evento e guia turístico, e vamos ter gastronomia aqui em Fortaleza. A ideia, certo, é que a gente tenha mais ou menos uns 10 cursos para que os alunos possam escolher a que melhor vai atender. Eu acredito que informática hoje é uma das mais procuradas, né, certo, porque nem precisa, agora vou dizer por motivo óbvios, né, todo mundo quer aprender tecnologia, né, certo, e esse curso com informática é muito interessante, que ele vai desde software e hardware. A pessoa que dá, a tutora que é responsável pelo curso de informática, ela é formada em informática, certo? Então, ela tem todo uma expertise dentro desse assunto, ela que elaborou o material. O nosso maior desafio é porque tem algumas escolas que querem implementar a EJA mais qualificação com informática, mas o laboratório não atende, certo? Então, assim, hoje um grande desafio da própria secretaria é o nosso parque tecnológico, que tem que ser algo que tem que passar por uma reestruturação. Não é só a questão da internet, certo? Mas isso aí é uma coisa que já está no radar, né, dos gestores maiores, né, que isso não depende só da gente, né, isso aí vai para um âmbito bem maior, já é para governador, né, investimento muito alto, nós sabemos que tecnologia é um investimento muito alto, e que é muito rápido ficar obsoleto, né? Tá entendendo? Então, assim, nós temos esse curso de informática na EJA, então é um dos mais, o de gastronomia vai ser 2 turmas de gastronomia aqui em Fortaleza, uma vai ser no Mucuripe, porque fica perto da escola Ives, que a escola Ives é do estado, e ela tem uma cozinha gastronômica espetacular, vocês precisam conhecer. E a outra cozinha, que vai ser para o laboratório, né, nós chamamos de laboratório, cozinha-laboratório, vai ser o da Universidade Federal do Ceará. Aí, o que foi que aconteceu? Diante da pandemia, nós trocamos a disciplina da profissional. A que era teórica, a gente colocou nesse momento para acontecer, para quando for o próximo ano, a prática, porque não tem como você estudar cozinha gastronômica só no remoto, né? O importante é colocar a mão na massa, né? E outra, eu nunca fiz gastronomia, não, mas eu fiquei com vontade até de fazer o curso. Tem toda uma ciência com aquelas facas, não é algo tão trivial, certo? Então, isso aí também, eu acho que esse curso vai ser muito importante. A gente está quase fechando um acordo de cooperação, já era para ter assinado, mas como tinha que assinar presencial, as certidões venceram. Então, eu estou atualizando as certidões para retomar a assinatura, mas é algo desse tipo, assim. Legal. Ok, Geraldo? Mas eu estou aceitando outra parceria para novos cursos, viu? Entendi, professora. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Luiz. Ô, professora, lá em Baturité tem o Instituto Federal. Quem sabe aí? Parece que eles têm gastronomia. Quem sabe não seja uma expansão aí. Tem, inclusive, eu até já entrei em contato, porque lá era do SESC, era o hotel do SESC, o que hoje é o Instituto Federal e tem um curso de gastronomia, certo? Sim, eu sempre fiquei perto lá do Dona Aninha Arruda. Professora, muito obrigado. Assim, eu gostei demais, primeiro de conhecê-la e sentir essa energia toda de trabalho, de vida, enfim, que motiva aí cada dia mais. Imagino que seja a cada dia um prazer, né, trabalhar com a EJA. Então,
Gostei demais de ter conversado com a senhora, ter visto aí o quanto, né, os colegas representam, né, os diretores de escola, professores. Assim, eu agradeço demais. Eu vou passar a palavra para a senhora, né, se despedir, e eu finalizo, então, dando algumas palavras ainda que feche a noite. Ok. Agradecer primeiramente a você, Luiz Carlos, pelo convite, né? E pela essa iniciativa maravilhosa de lembrar da educação de jovens e adultos, trazer uma live específica para esse tema. Você pode ver que aqui nós temos um público que trabalha diretamente com a educação de jovens e adultos, gestores aqui de escolas, né, do estado do Ceará. Eu quero agradecer aos nossos colegas aqui, que sem eles, o meu trabalho seria irrelevante, porque tem que ser uma mão dupla, certo? E não é um trabalho fácil, é algo bem complicado, mas tem dado certo. Eu espero que esse trabalho consiga se fortalecer cada vez mais. Aí eu deixo o meu abraço virtual a todos, e eu estou à disposição sempre que vocês precisarem. Eu estou falando agora para a Unilab. Tá certo. Professor, também agradeça, por favor, vou colocar publicamente, mas agradeço também a professora Iane, né, pela gentileza dela, né, por ter me colocado em contato com a senhora. Agradecer também aos diretores de escola, né, aos professores, seja de Moçambique, de Piauí, do Rio, daqui, porque é sempre bom esse carinho, né? Alguns estão acompanhando só por prestígio, né? Então, outros porque trabalham, outros porque querem estudar temática, os meus bolsistas aqui. Então, é muito gratificante isso. E mais do que isso, é a senhora ter tirado aí o seu tempo para poder compartilhar, né, o muito desse trabalho que acontece, né? Porque já vi que tem muito trabalho. Mas eu Quando nós gosto, viu? pudermos nos encontrar, pessoalmente, eu estarei visitando aí, enfim, dando um abraço em vocês e agradecendo pessoalmente. Tá certo? Então, leve um abraço para a Soriane, Seja a todos que bem-vinda. estão envolvidos. É muito bom quando a gente percebe que a educação de jovens adultos, professora, ela é uma potência, né? Enfim, enquanto uma política de Estado, que não fique só à mercê de governo, né? Ou seja, o seu legado vai ficar, né? Vai ficar para que outros possam dar continuidade, independente de governo ou não. Então, a gente espera muito que a senhora permaneça durante muito tempo, mas já de antemão já fica aí, né, o trabalho. Professor, a Unilab, eu vou falar pela Unilab, mas vou falar pelo professor Luiz, também está à disposição, enfim, seja para formação, seja para o que precisar, tá certo? Então, assim, Ótimo. eu acho que tem que ser um trabalho de mão dupla, sim, a universidade não pode estar enclausurada, né, ela mesma. Então, é com esse intuito que eu tenho aberto essas conversas, então fique também à vontade, tá certo? Ótimo. Tá Então, tá, ótimo. gente. Muito Obrigado a obrigada todos e também. todas. Já boa Um noite, né? abraço. O Geraldo já é Abraço. quase Prazer. madrugada aí. Muito obrigado. Obrigado demais. Tchau, gente. Tudo de bom para todos. Que a gente consiga passar por isso o mais rápido possível, né? Toda live eu faço isso, eu falo isso. Muita saúde para todo mundo. Tchau, tchau. Então, deixa eu tirar aqui a gravação.